chamaram agora o Vinícius Nicoletti também para atualizar o lado do Palmeiras, né? Porque aí se o Grêmio tem esse intervalo até a próxima rodada do Brasileiro, o Palmeiras tem Conmebol Libertadores na quinta-feira, e aí o resultado de ontem, não é, Vinícius? Não só não fez o Palmeiras se aproximar do Botafogo, como talvez o desempenho, mais uma vez, tenha colocado novas dúvidas na cabeça do Abel sobre como substituir o Dudu. Exatamente, Bruno, Mari, abraço para vocês, abraço para os companheiros, fãs de esportes, boa tarde a todos. Pois é, o Palmeiras perdeu essa invencibilidade, depois de 8 jogos, tomou gol e sofreu a derrota, mas a preocupação, como você disse aí, esse desempenho do ataque, porque nos últimos 4 jogos, desde que o Dudu se machucou, o Palmeiras fez apenas um gol, e aquele golzinho chorado do Breno Lopes, que gerou toda aquela confusão no final da partida contra o Goiás. São 3 partidas sem marcar gols, e isso aconteceu mais uma vez. O Abel Ferreira falou sobre o momento do ataque, dizendo que o Palmeiras criou bastante, 18 chutes, mas não teve uma criação efetiva, não teve lance claro de gol, tirando a bola do Veiga ali, que acabou sobrando da defesa, uma bola na trave. É muito pouco porque a gente vê que o Palmeiras fazia antes do time, antes da escalação com o Dudu, né? Com o Arthur jogando pelo lado direito, o Dudu pelo lado esquerdo e o Rony lá no comando do ataque. No time que enfrentou o Grêmio, a gente viu o Rony começando no banco de reservas, porque ele ainda sofre com dores no tornozelo, todo treinamento, ele faz treinamento, faz depois recuperação, passa pela fisioterapia para tentar recuperar as dores no tornozelo que ele tem lá atrás, as 2 semanas, quando torceu ainda contra o Atlético Paranaense. O Endrick também está com dores no joelho, por conta da pancada que ele levou na partida contra o Corinthians, no clássico, o derby lá na Neoquímica Arena. Ele tomou uma pancada no finalzinho da partida, a gente lembra, a entrada violenta do Mike acabou na expulsão do jogador do Corinthians, então também passa por tratamento, não chega a 100% nos jogos, e aí o Abel Ferreira vai tentando armar esse melhor ataque. Por enquanto, o trio que deve começar, o que ele tem insistido, é o Mike de um lado, Arthur do outro e o Rony. Começou no banco de reservas, mas deve jogar a partida contra o Boca na Bombonera na próxima quinta-feira em Buenos Aires. Palmeiras hoje tem folga, volta a treinar no final de semana e o último treino aqui na Academia de Futebol na terça-feira já viaja para enfrentar o Boca. Quinta-feira, esse jogo de semifinal da Copa Conmebol Libertadores. É o problema para o Abel, desenvolver esse ataque do Palmeiras, que marcou apenas um gol, eu relembro, nos últimos 4 jogos. A gente vai ver esses dados, Vinícius, mas a gente também ouve o Abel depois do jogo, porque ele falou sobre o desempenho, mas também reclamou da arbitragem. Vamos ver. Porque não fomos eficientes nas oportunidades que tivemos. Foi por isso que nós não ganhamos o jogo. Mas o futebol é assim, e dar os parabéns ao Grêmio, que hoje foi extremamente eficiente, e por isso é que ganhou o jogo. Não foi por falta do volume, não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de encostar o nosso adversário ao último terço. A bola bateu na trave, como disse, não quis entrar. Uma bola do Veiga em cima na primeira parte. Tivemos uma transição do Rony, que acho que tocou um bocadinho com o pé esquerdo, podia ter finalizado, entre outras. Acho que o volume foi muito grande para a pouca eficácia que nós 18 remates é muita coisa, é muito volume em casa do Grêmio. Só uma coisa aí, né, Mari? No campo ele ainda reclamou, né, naquele momento ali, ele reclamou da arbitragem, na entrevista ele acho que estava mais calmo. Esfriou um pouquinho a cabeça. Sem dúvida, ele faz falta, meu Deus. Palmeiras nos 4 jogos com o Dudu e Palmeiras nos 4 jogos após a lesão do Dudu. Com o Dudu, então, foram 6 gols marcados, sem ele apenas 1. Grandes chances pelo menos está o mesmo número, mas grandes chances convertidas em gol. Aí, com o Dudu, a participação aí aumenta para 4 contra 1 neste momento. Mais chances criadas aí, Veiga e Dudu, Mike e Veiga. O Abel fala, o Berton tá com a gente, o Nicoletti tá com a gente, daqui a pouco a gente aciona de novo. Mas, Mar, ele fala que não foi pela falta do Dudu, não foi pela falta de chances criadas, não foi por isso, foi por falta de eficácia na hora de colocar a bola para a rede. Foi isso mesmo, né? O Palmeiras incomodou muito o Grêmio. Acho que o Grêmio fez um início bem legal, consegue o gol. Depois o Grêmio tem muita dificuldade. Tanto que se você observar, e eu gosto de observar isso, o mapa de movimentação, onde fica quente é a presença do PP, que é um volante /meia e que já foi um camisa 10 no passado. O PP se posiciona praticamente como um terceiro zagueiro. Ele tem que ficar ali, pelo lado esquerdo, para auxiliar o time do Grêmio a jogar. E fica muito difícil jogar.
Se você observa também movimentação nas extremas, e eu acompanho isso, e o Fã de Esporte sabe, porque a gente mostrou isso aqui, o lado direito muito pouco utilizado depois da saída do Bitelo, o esquerdo também, no jogo de ontem, porque o Palmeiras conseguiu fechar bem os lados do campo e ter a bola. A questão é, o Grêmio lutou muito e ficou com resultado. Seria uma partida de exceção mesmo. Seria uma partida de... Bom, o Bruno trouxe essa informação ontem aqui, né? Já tinha um tempão que o Grêmio não conseguia ganhar do Palmeiras em casa. Ganhou até fora, mas em casa não. E o Palmeiras tentou se impor. Então acho que o Renato comprou a ideia, os jogadores compraram a ideia. Gente, é luta, muita luta, né? Um jogo de muita luta que o Grêmio conseguiu. Só acho injusto a gente não falar do Grando. Né? Assim, efetividade e tal, faltou. Não, o goleiro cresceu na hora certa. O próprio cabeceio do Hendrick um pouquinho antes desse lance, não parece, mas é ele quem faz a defesa. Sim, cresceu na hora certa, foi bem. Tem um goleiro que já perdeu espaço no campeonato, recupera o espaço e que está vivendo um momento bastante legal. O Renato responde da entrevista coletiva também sobre o Natan. O Natan, ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, sim. É um jogador que, sim, ao longo da carreira, ele apresentou momentos da qualidade técnica. Ele não conseguia ter sequência. De novo, ontem ele foi substituído, de novo foi substituído também o Cristaldo. Dois jogadores que com a bola respondem e sem a bola respondem muito pouco. Acho que corre o risco também de a gente não dar valor ao Renato. Que, de novo, ele fez as mesmas mudanças com jogadores que estavam entregando, fez isso contra o Corinthians, os dois tinham feito gol, inclusive, e os dois saíram no intervalo e o Grêmio melhorou. E de novo ontem, os dois tinham feito um bom primeiro tempo, eles saíram, o Grêmio melhorou. E uma das melhores partidas do Palmeiras nesse ano foi justamente contra o Grêmio no primeiro turno, quando o Renato ali começava a remontar. Ali era com 3 zagueiros, né? Ontem, vamos ver, depois o Berton pode até falar sobre isso, né? Porque por sequência de campeonato, a ausência do Rodrigo Eli pesa. É que ele saiu contundido ontem no começo, no primeiro tempo ainda. Agora, nessa de remontar o time, o Abel não conseguiu remontar o ataque da equipe do Palmeiras desde a perda do Dudu. Dos últimos resultados, acho até que o primeiro tempo de ontem do Palmeiras em volume foi até melhor que nos últimos jogos, quando o Palmeiras até teve resultado. Mas se você contar até da partida do Vasco pra cá, quando o Dudu, acho que até antes, do Cruzeiro pra cá, depois o Dudu se contundiu contra o Vasco. 1x0 no finzinho, 1x0 no finzinho, 1x0 gol do Veiga, 0x0 com o Corinthians, 0x0 na Libertadores. O time não está se encontrando, Breder. Tem tido dificuldade sem o Dudu. Mesmo que essa temporada não fosse a mais decisiva do Dudu em termos de participações diretas em gols, a importância do Dudu vai além disso. E a gente percebe pelas chances criadas, como o Dudu era influente nesse aspecto juntamente com o Veiga, e também a capacidade que o Dudu tinha e estava aprimorando cada vez mais, principalmente quando o Abel resolveu dar uma segurada nele, ele vinha sentindo um desconforto, de atuar pelo meio, de se associar ainda mais com o Veiga pelo meio e abrindo esse corredor para o Piquerez. Com o Arthur jogando pelo lado esquerdo, você tira o melhor do Arthur, que é a capacidade de drible. E a capacidade de drible do Arthur está muito concentrada no lado direito em puxar para o meio ou para finalizar ou para cruzar, e no lado esquerdo ele não consegue isso, porque o Arthur não é um atacante com característica de profundidade, de atacar pelo fundo. Então o Abel precisa repensar isso, o posicionamento, voltar o Arthur para o lado direito, que é o habitat natural, e ali ele pensar, ele tem a opção de colocar o Hendrick e aí fazer aquela movimentação da final do Paulista contra o Água Santa, o Hendrick invertendo muito de posição com o Rony, ou até mesmo o Breno Lopes contestado, mas ainda assim eu vejo que são opções melhores, mais agressivas do que insistir com o Mike pelo lado direito. A gente tem uma tela sobre o Arthur, e aí passa a bola também para o Mário Marra fazer essa análise, Marco. Você queria falar? Não, eu queria falar sobre o Hendrick. Tá. É uma dúvida que eu tenho, que já acionei o Berton, a minha dúvida também em relação ao Vinícius. Por quê, gente? Porque para mim, a gente está vendo aí a movimentação do Arthur, né? Porque aí mostra que ele completa os passes, só que os passes eles são todos para trás. Claro que ele joga numa área também avançada do que ou vai campo. para um contra um ou... Mas assim, de fato, olha, as setinhas são todas ali para trás. O que o Brega falou, ele não é um ponta, né? O ponta antigo, né? Assim, ele pode ser um ponta invertido, que aí ele não vai pro fundo, ele puxa para dentro. E até por dentro, às vezes, ele pode jogar como 10, né? Já aconteceu. No Palmeiras, inclusive, mas no Red Bull Bragantino, muito. Mas para mim,
É óbvio, né, que o Abel trabalha no dia a dia com os jogadores e ele conhece todos os jogadores muito melhor. Mas para mim é Arthur pela direita, Rony / Endrick, esquerda, centro e resolvido o problema. Uhum. O meio-campo é um meio forte, com o Zé Rafael, com o Veiga, com o Menino. Para mim a questão é essa. Só que é o seguinte, por que talvez o Abel esteja repensando essa situação? Eu não sei. Para mim é o tamanho do jogo. Para mim é o tamanho do Caldeirão, é o tamanho do... Para mim é o Rojo, é o que pesa o Marcos Rojo. O compromisso sem bola do Endrick, algo Sim. que o Abel sempre cobra. Mas eu acho que é um jogo que vai ser físico em vários momentos. Aham. E o Endrick não foge, né? Ele encara, ele vai bem, apesar de ser baixo, mas ele nunca vivenciou essa situação. Ô, Berton, depois do jogo... Mas tem sido assim. Ô, Vinícius, obrigado, viu, Berton? Vinícius, agora o Palmeiras ele pega o Boca, mas ele tem um jogo muito difícil na próxima rodada, que é fora de casa de novo, não é, Vinícius? É isso, mas o Palmeiras agora está só pensando nesse jogo contra o Boca, né? Preparação total para um jogo de semifinal de Copa Conmebol Libertadores. Um detalhe que vocês estavam falando aí da análise do ataque é o que o técnico Abel Ferreira vai tentar melhorar para esse confronto contra o Boca. Uma curiosidade, o Dudu ficou fora de 7 jogos no Campeonato Brasileiro. E quem substituiu o Dudu nesses 7 jogos foi o John, jogando o Arthur pelo lado direito, o que ele tem de melhor. E o John fazia essa função. Então, o que parece, que a gente vai acompanhando, é que ele está insistindo com o Arthur mudando de lado. Ele agora perdeu o Dudu e está perdendo o que tem de melhor o Arthur, né, que é jogar pelo lado direito, e tem o drible e tal. Mas parece que ele está insistindo nessa formação exatamente para esse confronto contra o Boca, colocando o Mike e o Marcos Rocha. Tá certo que quando o Dudu se machucou, ele não tinha o Marcos Rocha, e aí o Mike fazia lateral direito. Então ele não tinha a opção de fazer essa dobra do lado direito com Mike e Marcos Rocha. Mas é uma opção, colocar um jogador ali fazendo essa função que o Dudu fazia. Aí ele tem John, tem Breno Lopes, tem o Kevin, que tem entrado na equipe, tem o Luiz Guilherme, que retornou agora nessa partida contra o Grêmio, joga pelo lado direito, mas é canhoto, tem o fundo do campo. Então são várias opções, tem essa opção de colocar o Endrick ao lado do Rony, tem o Flaco Lopes, mas ele parece, porque a gente vai sentindo que ele está insistindo nesse esquema com o Arthur de um lado e o Mike do outro, por conta do adversário, do confronto contra o Boca lá na La Bombonera. E a gente vai acompanhando todos os detalhes. Depois do Boca, tem o confronto clássico contra... primeiro o Bragantino em Bragança Paulista, que é um jogo difícil fora de casa. Depois o segundo confronto, aí sim, pega o Santos no clássico, jogando na Arena Barueri, porque o Palmeiras não terá o Allianz Parque. Então essa é a sequência do Palmeiras. Boca, Bragantino, Boca novamente, e aí o clássico contra o Santos. Difícil, hein? Puxado. Mas uma coisa de cada vez, tá? Nicolete, Berton, obrigada pela Boca tem o participação. Então cada um tem seus problemas. Cada um com seus problemas. Todo mundo vive lá o seu problema interno. Fala família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Endrick volta a ser titular, tem boa atuação, mas amplia jejum de gols no Palmeiras. Centroavante começou entre os titulares no lugar de Rony após quase 2 meses e fez jogo de altos e baixos na derrota do Verdão para o Grêmio, pelo Brasileirão. Endrick foi a grande novidade de Abel Ferreira na derrota do Palmeiras para o Grêmio, na última quinta, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Brasileirão. O centroavante de 17 anos foi titular no lugar de Rony, mas não conseguiu melhorar o desempenho ofensivo do Verdão. Com apenas 2 gols marcados nos últimos 5 jogos, o Verdão segue econômico no ataque. Coincidentemente, o período de escassez de gols ocorre após a lesão de Dudu. A derrota para o Grêmio interrompe a sequência do Palmeiras na caça ao líder Botafogo, que se derrotar o Corinthians nesta sexta, em Itaquera, volta a ter vantagem de 10 pontos na liderança. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.